Olá a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quem fala é o Clécio Lima e Mônica Oliveira, no podcast História que Edifica. Hoje estamos aqui com esse maravilhoso amigo querido, Amaury Figueiredo, do Juventude contra os Crack. Olha, hoje nós temos um ótimo episódio hoje no podcast e muita coisa aqui para aprender com esse cara aqui, referente à Juventude contra o Crack. Bom dia, Amaury. Bom dia, Crécio. Bom dia a todos, né, que estão participando desse podcast. É um prazer muito grande nós estarmos reunidos aqui e falar um pouco de políticas públicas sobre drogas, né? Onde que a gente tem um vasto tempo e trabalho aí de combate e prevenção às drogas. Estamos à disposição aqui de responder todas as perguntas e questões aí que envolvem políticas públicas sobre drogas. Glória a Deus. Você que está do outro lado aí nos acompanhando, assistindo agora, compartilha, clique, dá um like aí e chama o pessoal para estar conosco nesta manhã abençoada. Embaixador do Esporte de Prevenção contra as Drogas, Capelão Humanitário Internacional, presidente da Casa de Apoio Manaim, que recupera vidas. Amaury, fala um pouco sobre esses direcionamentos desses grandes trabalhos aí. Meu amigo, é uma vasta área de trabalho, né? A gente começou em 2009 fazendo prevenção contra as drogas nas escolas, aonde que em 2015 nós fomos condecorados embaixador do esporte e da prevenção às drogas do estado de São Paulo, através da secretaria, né, a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do estado de São Paulo. E era através do Jean Madeira, que foi o nosso secretário de esporte, vereador. Então, através desse trabalho aí surgiu as outras oportunidades, como capelão humanitário, né? Alguns chamados aí para ir para alguns países fazer esse trabalho. Ainda a gente não chegamos lá, mas o trabalho aqui tem uma amplitude a nível nacional. Por quê? Porque o Juventude contra o Crack começou aqui em São Paulo e daqui de São Paulo ele acabou indo para Cuiabá, para Bahia, para Minas, Ceará, e ontem recebemos uma oportunidade também de chegar no estado de Belém. Então, o trabalho Beleza. tem tido uma amplitude muito grande. Isso sem contar Santo André, Mauá, Ferraz de Vasconcelos, Itapeceri, quando é que a gente também Sim. criou. Mas tudo isso através de políticas públicas sobre drogas. O quê? Leis. A lei instituída dentro do município abre o espaço da gente fazer a prevenção contra as drogas. Porque através da prevenção, a gente previne o jovem, muitas das vezes, de parar numa clínica de recuperação, até num presídio ou numa fundação casa, ou numa cracolândia da vida. Então, a prevenção é o carro-chefe do Juventude contra o Crack. Glória a Deus. Amaury, como nasceu o seu chamado para trabalhar com prevenção às drogas e apoio às pessoas em situação de dependência química? Sim. Através da minha vida. Eu fui um dependente químico, usuário de droga durante 10 anos, envolvido também no mundo da criminalidade, onde que a gente, por falta de condições financeiras, acabei me envolvendo na criminalidade. Me tornei um traficante, vendi arma, vendi droga, vendi munição. Então, por um bom tempo da minha vida, eu vivi aí à margem da sociedade, sendo um perigo para a sociedade. Muitas das vezes escravizado pelo vício, porque quando a pessoa ela parte por o crime para as drogas, ela se torna escravo, dependente daquilo. Ela não tem sentimento, ela não tem pensamentos, tudo é em pró do vício e da droga. Então, hoje o que a gente tem se deparado muito é isso. A droga entra, domina a cabeça e leva o corpo para onde quer. Então, tudo começou através desse trabalho de prevenção, porque a gente viu a necessidade, o abrangente. Aí, através de uma instituição, a gente conseguiu, entendeu, fazer um trabalho, pegamos 300 dependentes químicos, formamos pelo SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidroga, pelo DIP, pelo DENARC também, a gente deu o curso de capacitação, e aí a gente já começou a fazer o trabalho dentro das escolas. Então, tudo começou através da minha vida, que quando a pessoa ela consegue encontrar o caminho, ela também consegue mostrar para outras pessoas o caminho. Sim. E só salva quem é salvo.
Então, eu consegui ser salvo através disso, então a gente tem propagado isso constantemente. Glória a Deus. Amaury, deixa eu. Como que foi, assim, quando você recebeu, você era dependente, foi através de você começar a servir a Deus, aí depois você começou a engajar nesse trabalho? Como é que foi isso? Foi até bom você citar isso, porque realmente é um processo muito difícil hoje do dependente químico conseguir achar um caminho. Porque muitas das vezes, como a pessoa está escravizada no uso de dependência química, ela sabe que só Deus pode resgatar ela, transformar ela. Então, nesse momento, foi o meu processo mais difícil, que foi o processo de desintoxicação e depois de ressocialização, porque eu só sabia fazer as coisas erradas. E aí eu tive o apoio espiritual, o apoio de pessoas que passaram pelo mesmo processo. Falou, não, existe um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma, e principalmente dá salvação e leva para o céu, né? E eu abracei essa causa. E ali eu comecei a encontrar força dentro de mim e ver que realmente que eu tinha capacidade de vencer aquilo. E não só vencer aquilo, também, né, futuramente ajudar outras pessoas. E eu abracei essa causa. Foi um período difícil, desintoxicação. Depois teve um período, né, de buscar Deus, de servir, de ser batizado com o Espírito Santo, de ter força. Buscar força no poder superior, que é Jesus Cristo, né? Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então aí eu busquei essa força. E graças a Deus se passaram 30 anos e a gente está aí, né? Glória a Deus. Limpo, salvo, liberto e conseguindo ajudar as outras pessoas. Glória a Deus. E essas pessoas, era de alguma instituição ministerial, alguma casa de recuperação, alguma clínica médica? Quem seriam essas pessoas para trazer essa palavra de conforto para que a pessoa venha ter um encontro, né, praticamente com Deus e ela venha ter ter uma libertação, Uma uma ressocialização. ressocialização dentro Sim. do mundo e da sociedade. Inclusive, eu até comentei isso referente ontem, né? Que o próprio Deus ele não faz acepção de pessoas. A gente hoje faz uma gama de trabalho. Se eu for falar aqui, nós vamos 10 podcasts aqui para fazer os capítulos para fazer uma série. Hoje a gente trabalha com todos os setores que você possa imaginar, tanto nos órgãos públicos, política. Eu costumo falar que a gente é o bombril, mil e uma utilidade. Fazemos as palestras nas escolas, fazendo tudo. Então a gente não escolhe público e nem pessoas. Aonde que as pessoas querem ouvir ou que chamam a gente para fazer um trabalho, a gente vai lá fazer. Exemplo, nós já palestramos mais de 500.000 de alunos nas escolas públicas. Já estamos chegando a mais de 600 mil alunos. Então, para você ter uma ideia, isso só aqui na capital de São Paulo. Não estou Ou falando em 1.000 outros alunos. estados, Legal. entendeu? Porque cada um faz o seu trabalho e a gente se reúne, bate papo, faz homenagem, mas esse trabalho é bem amplo. Então, a gente tem chegado a lugares que muitas das vezes a gente nem imaginava. Hoje, por exemplo, nós temos um trabalho com esses materiais do Mundo Sem Drogas que vem de Los Angeles. Camisa, o material, os informativos, entendeu? Tem até algumas cartilhas que falam dos direitos humanos, né, de cada Que bênção. cidadão. E todo esse material vem para a gente de outros países, vem de outro lugar. Tem até uma página que ela é em inglês, Mundo Sem Drogas, entendeu? Fundação para o Mundo Sem Drogas, né? Então todo o trabalho tem essa amplitude. E aí é logicamente na amplitude do trabalho a gente debate praticamente todo tipo de prevenção, né? E, inclusive nos bastidores nós estávamos falando referente a isso, né? A inclusão social, feminicídio, que hoje só Deus na causa. Então tudo Verdade. isso é a visão de reino. Abuso sexual, hoje que tá demais, né? A Gravidez pedofilia. precoce, e aí vai, é uma gama, meu irmão. E há uma lacuna.
E muitas das vezes são 4 coisas que, em hipótese alguma, a gente acaba discutindo quando a gente está dentro de um órgão público, porque a gente sabe como é que a coisa funciona. É futebol, sexo, religião e política. Porque cada um tem o seu. E a gente devemos respeitar. A não ser que aquela pessoa, no final de uma palestra, ou no final que seja um culto, a pessoa venha até nós, olha, eu quero fazer parte disso, eu quero, sabe, me orienta, me mostra um caminho. Então é isso que a gente tem procurado fazer, mostrando o caminho que a pessoa muitas das vezes deve seguir, e logicamente é ela que vai fazer essa trajetória, ela que vai fazer por onde, entendeu? E é logicamente que ela vai obter resultado disso. Amori, tem muitas pessoas agora nos assistindo agora, no Histórias que Edifica, e as famílias, elas têm muita dificuldade com seus filhos, com suas filhas, com seu marido, enfim, seus familiares. E existe a dificuldade para que essas pessoas que é o dependente químico e essa família, ela consiga ajudar esse dependente químico. E ela não tem força, porque a droga, quando ela entra dentro da sua família, dentro da sua casa, ela traz uma destruição enorme. E às vezes a família não tem um direcionamento, ela está desesperada, ela não sabe o que faz. Quero que você direcione, tente ajudar essa família que tá com dificuldade dentro da sua casa, do seu lar agora, nesse exato momento, e não sabe o que fazer. Ele já está jurado de morte, entendeu? Ele está devendo a biqueira, o pessoal quer receber. Então são várias situações que acabam envolvendo a família, porque a dependência química está em todo lugar, em todos os bairros. E ela entra em todas as classes, não é só a classe pobre da comunidade, da periferia, não. A classe também do doutor, de um advogado, de um juiz, enfim, várias classes. E às vezes essa família não sabe o que fazer, porque geralmente, pelo fato da pessoa ser discriminada por ser um usuário de droga, um dependente químico, e ele acaba se desviando de uma situação que ele acaba indo para o crime, para a criminalidade, várias situações. Como essa família, Amaury, pode fazer para ajudar você, como hoje uma pessoa que cuida, né, dando esse apoio para os dependentes químicos, essa família? De que forma nós podemos ajudar essas famílias que estão com esse problema nas suas casas, nos seus lares? E tem um adendo do que ele está falando, porque quando a pessoa também chega no vício, muitos vêm a depressão, vêm com a ansiedade, e a depressão vem o suicídio, entendeu? Quando a pessoa, dependendo do grau da depressão, a pessoa já não quer mais viver, já não quer. Eu costumo até falar nessa área, é depressão após o uso do entorpecente, para vocês terem uma ideia. Na verdade, hoje, quando a gente fala de dependência química, Clécio Lima, é um caso estarrecedor. Por quê? Há uns anos atrás, 2017, 2018, a gente faz constantemente homenagem à juventude contra o crack. Eu estava vendo alguns vídeos, quando a gente dá para a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, quando a gente dá o depoimento antes do evento. Eu falava em 50 mil pessoas na rua, eu falava em 30 mil. Aí hoje nós estamos falando mais de 100 mil pessoas em vulnerabilidade social vivendo à margem da sociedade, rua. São pessoas que foram usando a dependência, a família foi ajudando e chegou uma hora que a família abriu mão. E essa pessoa foi morar na rua, com tribos. Tribo do corote, a tribo do crack, a tribo do não sei o que, cada um separado nos seus grupos. Olha a situação que chegou. Mas por quê? Porque o uso do entorpecente muitas vezes começou dentro de casa. O pai e a mãe viu o filho nos primeiros indícios e não conseguiu. Seu amigo, o parceiro, aquele que muitas das vezes levou o filho para um parque para conversar. Por quê? Hoje, o pai e a mãe muitas vezes saem para trabalhar e o filho está lá, indo para a escola, à margem da sociedade ali, ou está até estudando, mas tem alguém oferecendo droga para ele. Então, hoje, a instrução tem que começar cedo. O pai, ele tem que ser mais do que o pai, tem que ser o pai, o amigo, o parceiro que está ali do lado, conversando com o filho. Porque hoje, muitas vezes, o camarada pega um celular desse aqui e cresce. E
É o tempo todo. Esquece de ser aquele amigo. Esquece de conversar, dialogar. Já está vendo que a pessoa já está nas drogas, porque chega muitas vezes, não tem um diálogo, não tem uma conversa, dorme, acorda no outro dia e vai virando aquela rotina. Então, algumas das vezes, o pai e a mãe ele tem que observar isso. Ele tem que estar próximo, entendeu? Para o quê? Orientar, conversar. E se entrou, vamos procurar um grupo de apoio. Hoje, quantos grupos tem de apoio? Né? A Maranon, Amor Exigente, entendeu? Grupos de apoio em diversas instituições, igrejas. Depois passa para a gente divulgar esses grupos de E apoio. isso, o grupo de apoio que cuida de codependente, familiares de pessoas que precisam de ajuda, entendeu? Hoje nós temos também o NA, o Narcóticos Anônimos, Alcoólatras Anônimos, que são braço, parceiros nossos de anos, e faz um ótimo trabalho. Então, tudo isso é a rede de apoio que é necessário. E se já tiver, por que não procurar um CAPS? Por que não procurar, sabe, algum mecanismo dentro da RAPS, que é o Sistema Integrado de Saúde, porque já está na dependência química, para fazer uma desintoxicação, um trabalho. Porque o primeiro pensamento, muitas das vezes, da família é a internação, mas muitas vezes a internação não é a solução. Por que não tratar antes? Por que não? Entendeu? Porque quando começam os pequenos furtos dentro de casa, roubando os outros, começa a ficar crítico, aí eles pensam em fazer alguma coisa. Mas por que não preveniu? Por que não percebeu e já foi intermediando, conversando, dialogando? Porque é o que eu falei no começo da entrevista aqui. Depois que toma conta da cabeça, aí fica difícil. Eu acho Porque assim, já a doença já fala psicossocial. Psico. sim, para nossas mães solteiras que hoje são milhares e centenas, talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade com essa situação de visualizar essa questão da independência, do álcool e droga, porque ela trabalha o dia todo, né? Deixa seu filho na escola, o tanto jovem, adolescente ou adulto, que seja a pessoa, e ali vai conhecendo pessoas, amizades, mal influências, mal amizade, ela também, ela traz é, esse leva para esse mau caminho e se torna difícil, Amaury, para essa mãe conduzir essa situação com seus filhos. Sim. Por isso que o papel essencial da educação é de levar essas palestras até as escolas. De prevenção. De prevenção. Poxa, que trabalho bacana que faz, por exemplo, o PROERD. Hoje a Guarda Civil Metropolitana, através da Guarda e outras coisas. Entendeu? O trabalho é bacana. Só que aí a gente vê que na educação é necessário capacitar essas pessoas. Só que muitas das vezes o problema está tão crítico dentro da escola que os professores ficam magoados, com medo de sofrer o quê? Represálias. Então, você percebeu como a nossa sociedade está doente? Psicologicamente, mentalmente. Hoje é complicado a gente falar sobre esse assunto, debater sobre o assunto, porque é uma gama. E as pessoas precisam ser tratadas. Igual, por exemplo, eu sou terapeuta holístico e toxicológico na área de dependência química. Discurso pelas melhores federações que tem hoje no Brasil, tanto a FEBRAT, FEBRACE, Getsenem e outras mais que têm aí feito um bom trabalho. Mas a gente precisa propagar mais isso. Precisa chegar até isso. Até então, as comunidades terapêuticas, hoje a gente exige que tenha profissionais, responsáveis técnicos, pessoas capacitadas e estudadas para cuidar de dependente químico, que não é fácil. A gente sabe disso. Não é só falar, poxa, existe uma doença. Ah, existe uma doença, mas como tratar essa doença? Como estagnar? Como travar ela? Entendeu? Agora, se eu for pensar da seguinte maneira, que ela é progressiva, ela é fatal e ela mata, eu não vou cuidar. Aí que entra a parte da abstinência, eu estou há 30 anos abstênico, lutando contra isso. Não é tão forte como no começo, porque eu consegui vencer ela.
E existe um poder Glória a superior Deus. que me dá seriedade. Então eu consigo levar isso até outras pessoas. E muitas das vezes é esse tipo de coisa, cara. A família, por mais que seja uma mãe solteira, ela precisa procurar apoios, grupos, CAPs, mecanismo. Ela não pode aceitar perder o filho dela para o mundo da criminalidade e para as drogas. Porque existe isso. E a gente tem visto isso constantemente, né? Nos bairros, nas periferias e tudo. Sabemos que tem, né, um gama de coisa aí, mas tem solução. A gente vai divulgar nas nossas redes, Sim. os grupos de apoios. E isso, ótimo. Passar os grupos de apoio, Sim. Maranon, Amores de Gente, são todos meus amigos, Miguel Tortarelli. O pessoal faz um trabalho excepcional. Inclusive, até entanto, tem as mães, na época, que eram as mães da Luz, né? Que estava lá na Cracolândia também, Zilda Alves. Olha, tem um pessoal muito bom aí. Muito legal. bom, que cuida e trata. Amaury, como o esporte pode transformar a vida do jovem e afastá-lo das drogas e a criminalidade? Cara, é uma ferramenta essencial, né? Esporte, cultura e lazer. Eu costumo falar que esses são ferramenta essencial. Porque a mente ocupada, né, não vira oficina de quem? Do inimigo, né? Isso é um Ditado ditado. antigo, mas Com se a certeza. gente for prestar atenção, o que mais traz disciplina hoje? Esporte. O esporte. Por quê? O esporte tem normas e regras. O dependente químico ele não quer normas e regras. Ele não quer obedecer a um cronograma. Sim. Qual é a dificuldade hoje dentro da comunidade terapêutica? Obedecer a equipe multidisciplinar que está ali para conduzir, porque vai ter horário de alimento, vai ter horário de tudo, e o esporte traz isso. A cultura traz isso. O lazer, por mais que seja por pouco tempo, mas traz isso, porque é uma disciplina, horário para tudo. Entendeu? Então, isso vai conduzir a mente do jovem e vai entender que há tempo para todas as coisas. Tempo de jogar bola, tempo E faz diferença, viu? toda O jovem que diferença. faz o esporte, ele é disciplinado, ele é diferente. Vamos lá. E o metabolismo da pessoa? Porque muitas das vezes, vamos lá, a dependência química, o que é nada mais, nada menos? Busca de sensação de prazer. A pessoa usa uma substância, só que ela é a primeira que ela usou, ela não vai ter mais aquela. Eu já fui usuário dependente químico de crack. No meu primeiro trago era o êxtase, mas depois o resto era só para manter. Eu não tinha mais aquela mesma sensação. E no esporte a gente consegue isso. A gente consegue, sabe, ter aquela sensação de prazer sem usar o uso de entorpecente, sem deteriorar o nosso organismo, sem deteriorar a nossa mente, sem deteriorar nossos órgãos, porque a droga faz isso. Afeta diretamente o nosso organismo e principalmente o nosso cérebro, os nossos neurônios. Os neurotransmissores mandam toda aquela dopamina, mas é uma coisa momentânea, passa e não vem mais. E muitas vezes o jovem que vai, e através do esporte, faz isso constantemente, automaticamente ele vai ter uma sensação diferente. Inclusive, ontem, até dentro da comunidade terapêutica, ontem, eu cheguei para eles, como o tempo deu uma melhorada aqui em São Paulo, né? Aí eu falei, vamos jogar um futebol. Ah, mas eu não vou fazer a reunião terapêutica. A reunião terapêutica é importante, porque eu vou te dar ferramentas apropriadas. Mas nada melhor do que jogar um futebol, do que tomar um banho de piscina, do que muitas vezes jogar um jogo saudável, entendeu? Aquele jogo que você não joga valendo. Vamos se divertir? Isso é a parte terapêutica. É de você mostrar para eles que existe outro caminho que dá prazer sem o uso do entorpecente. Entendeu? Então, o esporte é essencial. Até na parte de desintoxicação, metabolismo, e aí vai. Mexe com a mente, com a Tudo, autoestima. com autoestima, você se sente até melhor. Verdade. Eu tô com 52 anos, quando eu jogo um futebol, faço aquele gol, poxa, Dá um upgrade. e ainda mais jogando com a molecada, o tiozão no chão, os moleques. Entendeu? Só de falar nós já estamos sentindo prazer. Imagine você praticar. Tá entendendo? Então é muito bom, muito bom. A vida, ela é fabulosa, irmão. O que ela nos retorna, o que ela nos traz. Entendeu? Então, isso é que eu
passo para eles o amor, a dedicação, o carinho, e depois daquilo tudo, aquela oração, né? Dê as mãos, vou orar o Pai Nosso. E é bênção, é coisa que dá prazer de viver. Qual tem sido o maior desafio ao entrar nas escolas para falar sobre a prevenção e a conscientização contra as drogas? Qual que tem sido o desafio quando você chega nessas escolas aí? O desafio hoje é a gente andar atualizado, porque hoje ninguém se fala mais em maconha, cocaína, quando a gente vai falar de prevenção. Hoje é K2, K9, vapor, pod. Então a gente tem que estar o tempo todo nos atualizando para ter a linguagem do jovem. Entendi. Porque não adianta você chegar lá e falar, o tiozão tá falando de maconha, nós estamos na flor, mano. Nós estamos em outra pegada, nós estamos no ice, nós estamos no K2. Outra coisa, acabou isso aí. Porque as coisas vão evoluindo muito rápido. E as Hoje as informações drogas, também, né? sim, sintéticas, abacaxizinho, é não sei o quê, uma série de coisas. Hoje a bolsa do traficante lá, a gente se assusta, 28, 30 tipos de drogas oferecida para o jovem. Fora as drogas lícitas que estão aí, né? O gin de 10. Ah, não, mas põe um pouquinho mais de gelo, dá para fazer o de 5. Ah, mas o de 5 não bate, pá. E a molecada vai nessa vibe. Então, a dificuldade hoje é essa, porque você vai falar uma linguagem, se você não tiver a mesma linguagem, você não consegue alcançar aquilo que você foi levar, entendeu? E até entanto, aí vem as especificações. Cursos constantes, direto pelo DENAC, pelo DIP, inclusive mandaram para a gente essa semana, atualizações vindas pelo Senad, Secretaria Nacional Antidrogas, e aí a gente tem que ir aperfeiçoando, para quando chegar lá, não falar Constantemente, né? constantemente. Os desafios são esses, entendeu? Secretaria da Educação, as represárias que os professores têm, isso né? É o cotidiano. A gente costuma falar assim, cotidiano. Mas são alguns também desafios que impõem, né? Impõem. Mas o restante a gente vai tirando de letra aí. Vamos manuseando. Manuseando. Como diretor nacional da JCC, quais os projetos que mais têm impactado a vida de adolescentes e famílias no Brasil? É, eu creio que é a prevenção. Por mais ainda que a gente fale de comunidade terapêutica, que aí entra toda a gama de responsáveis técnicos, como psiquiatra, psicólogo, etc. Mas a prevenção, eu creio que o juventude, o maior intuito do juventude contra o crack é esse. É a prevenção. Porque a prevenção é o que chega primeiro. É o que resgata. Vou repetir o que eu falei no começo. Se não cuidar, Fundação Casa, presídio, casa de recuperação ou numas cracolândias da vida aí, né? Porque hoje, quando a gente fala de cracolândia, hoje aqui em São Paulo já não tem mais lá no céu Centro. aberto, no centro. Não tem, entre aspas. Mas tem mais de 250 espalhadas, mini lugares, 30, 50, 20, 10 pessoas. Então, o uso é Não está no constante. local, mas ela está espalhada em diversos Espalhada. lugares da cidade, Diversos capital de São lugares. Paulo e regiões. E regiões. Então, se não tiver a prevenção, É não porque, vai. na realidade, também o morador, a pessoa que está no vício, se ela não tiver consciência dela que ela precisa da cura, querer mudar, ela prefere estar na rua. Sim, E o maior desafio, quando a gente vai nas ruas, é falar, quando a gente chama, ó, você quer? Você quer ir para uma casa de até recuperação? Você quer um entanto, eu tratamento? costumo falar que a ação social, de acordo com o morador de rua, com o dependente químico, é a isca, para você resgatar a pessoa da rua. Porque você vai chegar lá, vai dar um prato de sopa, vai dar um alimento, vai dar isso. Na primeira vez, você vai até citar o que a senhora falou, mas ele vai falar, não, quero não. Nem quero falar meu nome para eles não me ficar aqui me enchendo o saco.
Aí na segunda já fala o nome. Na terceira já cede. Porque é um sofrimento constante. E eu costumo falar que o dependente químico, ele durante a trajetória, ele tem o lapso dele. O que é o lapso dele? Ele volta em si sem o uso da droga e quer quem diga e fala, não, tô mal, tô depressivo após droga. Aquele é o melhor momento que tem de você resgatar ele. Porque quando ele tá no uso, ele é uma pessoa. Quando ele tá sem o uso, ele é outra. Eu costumo falar que é o momento da gente entrar com a palavra, com uma ajuda, com um apoio, com um incentivo, entendeu? De resgatar ele, porque eu era assim. Quando eu usava droga, eu ficava daquele jeito. Mas quando tinha esses lapsos, essa parada, aí era o momento de eu ver o outro lado do Amaury, o outro lado daquela pessoa, entendeu? Então é aí onde é que você consegue resgatar. Mari, a estatística, assim, nesses anos que a gente tem trabalhado, de fazer esse trabalho, de levar alimento para morador, para ter essa isca, de falar a palavra, para tentar te resgatar, são poucos que saem. Porque os métodos que são muitas das vezes implantados seguem muito um regimento. Eu tenho observado isso dentro das CTs, as comunidades terapêuticas. Os caras seguem um método, mas nem todo método serve para toda pessoa. A gente tem que entender a complexidade da doença. Entende? Tá entendendo? A complexidade da doença. O mesmo método para um não serve para outro. Não é porque eu fui resgatado através da redução de danos que para o outro vai servir. Não. E é aí que entra a equipe técnica de não deu certo essa estratégia de gestir. Não, cara. Vamos tentar outro meio? Vamos tentar outra forma? Vamos fazer de outro jeito? Porque não adianta eu querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E o que muitas das vezes acaba as recaídas, os tombos, as coisas são métodos. E são achando que só um vai resolver. E não é, gente. A gente tem que ver. E cada pessoa é pessoa, cada metabolismo é metabolismo. Cada um é diferente do outro. O meu sangue é um, o seu é outro. Como é que a gente vai querer criar uma linha e achar que aquela vai resolver todos os problemas? Não. Não São tem. várias formas e estratégias. E, Amaury, é, dentro desse contexto, como a Mônica acabou de dizer, né, a dificuldade do social fazer lá e poucos, né, querer se reabilitar e a qualidade de recuperação, será que se nós tivéssemos as pessoas, as ações sociais, as igrejas, tivesse mais apoio, mais recurso, mais capacitação para direcionar, fazer esse trabalho em parceria, será que nós não teríamos mais resultado para ajudar essa população juntamente com as políticas públicas, com os vereadores, os deputados, enfim, os órgãos governamentais, para que possamos, junto com os ministérios, as instituições filantrópicas, as instituições sociais, para direcionar juntamente, talvez até com o projeto do Amaury Figueiredo e várias outras instituições, como você falou, o DENARC, que mais? O Senad, Secretaria Nacional de Antidrogas, em geral. Você falou um ponto X, irmão, que realmente as maiores dificuldades são essas. Só para você ter uma ideia, aí em 2017 nós criamos um grupo lá em Palheireiros, através do pastor Zezé da Casa da Bênção, que a maioria dos meninos trabalham na terrinha. Hoje, falar da terrinha, todo mundo conhece. Pioca, terrinha, né? Batata palha, terrinha, etc, etc. A maioria dos meninos, eles estão em tratamento e trabalham na fábrica. Então, um trabalho magnífico. Nós reunimos 40 comunidades terapêuticas em torno. 30, 40, vou chutar isso. E nós queríamos que a FETEP, que é a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas Evangélica do Brasil, abraçasse a nossa causa aqui em São Paulo. Na verdade, era em São Paulo. Hoje eu tenho uma visão já diferenciada de São Paulo. Porque quem atende a demanda do dependente químico na área de São Paulo são os municípios. Estão em volta. Por quê? Porque a pessoa automaticamente ela vai procurar um sítio, um lugar, um espaço bacana e tal, e ele vai achar onde? Cerica da Serra, em Bugaçu, lá no final de Palheireiros, lá no Macilac, lá na Suzano, e daí por diante.
Por exemplo, Suzano, aquele lado ali, Ferraz, aquele lado todinho, a demanda é daquele lado, a nossa demanda é para cá. Então, hoje, os municípios que estão em volta são que suprem as necessidades da capital. Não adianta a gente sair disso. É onde é que está concentrada as maiores comunidades terapêuticas pelo espaço físico e pelos locais que atende essa demanda. Só que nós assustamos, o que deu para entender é isso, que a gente assustamos a federação, falando, não, os caras vão tomar a federação nossa. E a intenção não era isso. Era para a gente propagar o trabalho e dar os cursos de capacitação. Para quem? O monitor que está lá cuidando daquele jovem. Para o terapeuta, para ele ter mais prioridade, capacitação para ele falar de dependência química, estudar realmente a fundo a dependência química, até para o dono da comunidade terapêutica. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente vai conseguir levar isso no peito. Eu cometi esses erros, eu não vou negar para vocês. Eu tinha CT, fiquei 3 anos e meio. Eu achava que eu ia conseguir, mas não. Se você não tiver uma equipe técnica em volta de você para te ajudar, você não consegue manter o trabalho por muito tempo. Porque mais cedo ou mais tarde vai ser cobrado de você aquilo ali. Por mais que você tenha o psicólogo, por mais que você tenha o psiquiatra, por mais que você tenha os RT que está lá dentro, os responsáveis que estão com você, a equipe multidisciplinar, mas tem que ter uma gama. Então, quanto mais a gente procurar especificação e capacitação através das federações, mais capacidade você vai ter de acolher e ajudar os jovens. Mauri, você não acha que os órgãos públicos, os municípios, os prefeitos, deveria abrir essa oportunidade, essa porta, abraçar essa causa e juntamente com você que está na frente de alguns trabalhos e outros profissionais, não deveria acolher, abrir as portas, ter um avanço para melhorar e dar um suporte, um apoio? Por quê? Eu vejo, Amaury, em muitos municípios, dificuldades para fazer um trabalho desse. E às vezes muitas portas que é para ajudar, para trazer esse jovem para a comunidade, para a sociedade, para sua família, trancando as portas. E como faz? Sabe por quê? Como é que faz Vamos com essa família desse jovem que está se tratando? Vamos ser verdadeiro. Vamos ser verdadeiro. Muitas das vezes, o adicto dependente químico, ele é um indigente. E ele não gera voto. A verdade é essa. Só que aí a gente não pode pensar dessa maneira. Porque muitas vezes o cara pensou na casinha. Ele esqueceu que tem um familiar. Verdade. Tá entendendo? Porque quando você cuida do dependente químico, você não tá só cuidando do dependente químico, você tá cuidando de uma família. Porque nada é estatística, já falou. Um dependente químico afeta mais de 10 pessoas que estão em volta dela. Porque na dependência química dela, na vontade dela, na hora da abstinência, ele vai atrás de quê? Ele vai atrás do celular, ele vai atrás da sua família, do seu município, da sua cidade, da nossa cidade. E não tem classe alta, classe B e classe C, não. Porque todos os dias, Amaury, você vê vários assaltos, número de assaltos crescendo na cidade de São Paulo e município e região. Inclusive na nossa Tapicirica da Serra, Amaury. Sim. Nossa Tapicirica da Serra está infestado de pessoas que estão fazendo diversos furtos e por algo, às vezes, que tira a vida de cidadão. E tem tirado a vida de cidadão. Um celular. Sim. O celular tem tirado muitas vidas de pessoas. Sim. Às vezes, pode ser um dependente químico correndo atrás para comprar a sua droga e, às vezes, até o mesmo um assaltante. Mas, dentro disso, dessa estatística que nós temos visto, a falta de apoio para um dependente químico, para a família, uma estrutura, pessoas capacitadas, eles deveriam dar mais a mão e apoio para ajudar. Sim, Clécio. Até entanto, é o que a gente comentou. E a gente, desde criança, a gente ouve, até o Racionais falava, o incentivo no lazer é muito escasso. E o centro comunitário é um fracasso. Tá entendendo? Agora, se o cara quiser se destruir, tá no lugar certo. Tem bebida e cocaína, sempre por perto, a cada esquina sem. E aí vai, meu irmão. Você tá entendendo?
Se os governantes pensassem mais na sociedade em si, nas pessoas, nas famílias, nas periferias, incentivar cultura, o esporte, o lazer, shows, entendeu? Para trazer a comunidade para perto. Porque muitas das vezes não tem, aí rola o pancadão. E no pancadão é regrado do quê? Lança, bebida, droga, e daí por diante. Aí muitas vezes aí vem a polícia repreendendo. É lógico que está atrapalhando. Hoje temos leis, a questão sonora, até o vizinho não pode, né? A minha esposa estava até comentando comigo, pô, tá sabendo a nova lei que vai sair agora, tal? O vizinho não pode ficar com som alto, porque pode chamar isso, pode chamar, vai dar multa, vai ser isso, assim aqui. Eu falei, poxa, é positivo, mas também tem que ter um acolhimento para aquele jovem. Ele tem que ter um caminho, ele tem que ter uma opção, ele tem que ter, sabe? Porque senão, eu lembro da minha juventude. Você acha que eu queria ficar sábado e domingo em casa? Não, eu queria curtir, mas lugares apropriados, métodos apropriados, disciplina apropriadas, para quando conduzir aquele jovem, praticamente ocupar e jogar essa toda concentração de dopamina. Eu acho E que viver a juventude. nossos Saudade. legislativos, né, juízes, promotores, deveria fazer uma avaliação de tudo que nós estamos aqui refletindo Sim, e dentro de tudo isso rever as nossas leis. Por sim. quê? O errado é o certo e o certo é E errado. o certo é errado. Então, Infelizmente, tem muita muito coisa aí errada que tem que ser reconstruído, reavaliado na nossa Por sociedade para isso, ajudar. Clécio, no dia 23, nós vamos discutir lá, nós até marcamos. Para quem não sabe, no dia 26 é o Dia Mundial de Combate às Drogas, instituído pela ONU. Sim, eu até ia É. comentar, dia 26, Dia Mundial do Combate à Prevenção às Drogas, intitulado pela ONU. Pela ONU, Organizações das Nações Unidas. Aqui em São Paulo, nós temos 3 leis pelo município e 2 pelo estado. E, inclusive, o Dia Mundial de Combate às Drogas é dentro da Câmara Municipal instituídos. E dia 23, nós vamos fazer o Fórum da Comunidade Terapêutica e Ação Social, onde que a gente discute políticas públicas, ações sociais. Nós demonstramos o trabalho que está sendo feito por algumas entidades, porque não dá para todas, né? A gente coloca uma boa parte que participa junto com a gente, falar do seu trabalho, no seu bairro, na sua periferia, de que maneira, através da capoeira, do Muay Thai, do judô, da ação social, que muitas das vezes levam a cesta básica para aquele familiar dentro da cesta básica, cria gincana para os jovens brincar num campo de futebol, e alguma estratégia que tem levado para a periferia, né? Então, a gente comenta e cria políticas públicas, aonde que a gente debate sobre o assunto. Porque hoje é muito fácil a gente falar dos governantes. Mas muitas das vezes, Cresce, o que acaba acontecendo? Você vota no cara, coloca o cara lá, você não visita o cara uma vez no gabinete dele durante o ano, para cobrar. Ô, irmão, na minha rua lá tem problema. Olha isso, olha aquilo. A nossa obrigação hoje é colocar, mas cobrar os nossos direitos e estar ali, próximo do assessor parlamentar. Não tenho acesso. WhatsApp, meu amigo. Você sabe que muitas vezes você pode assaltar a rua através de um aplicativo que tem no WhatsApp? Você pode tampar um buraco do seu bairro? Porque tem aplicativo, você tira a foto, manda a publicação, em pouco tempo os caras vão lá e faz. Mas muitas das vezes o que falta? Entendimento, conhecimento, apoio, assessoria. Então a gente cria essas políticas e ajuda, entendeu? A cada vez mais, principalmente curso de capacitação, assessoria jurídica e tudo mais que é necessário fazer. Igual, por exemplo, a gente está trazendo a FETEB para São Paulo. Depois de quase 10 anos, retomamos. Olha, precisa de apoio, não some, não. Se o trabalho não tem fluído, porque, mas a responsável fica a 400 quilômetros de São Paulo. Nós montamos uma equipe, nós montamos aqui e vocês dão a diretriz e a gente vai seguindo. Se tem dado certo, se nós temos representante em Brasília, por que não tem representante em São Paulo? Hoje, o que falta é a visão do reino. Porque a visão do reino, ela tem amplitude. Ela consegue chegar onde que a gente não pode chegar. E o que eu não posso fazer, eu vou contar contigo. Tá na região de Itapecerica. Boa.
Ah, tem um vereador lá, tem um deputado lá que nos apoia. Isso que é bacana. Agora deixa que eu toco o trabalho e a gente vai propagando isso. E aumentando o elo da corrente do bem. Aumentando as forças. Essa é a visão. Como é a fé cristã influencia o seu trabalho como capelão humanitário, internacional e líder social? Cara, eu acho que é a base de tudo, né? É a base de tudo, né? Porque é o que sustenta hoje eu para não cair na dependência química, para não cometer os erros do passado, é a fé cristã. Né? E ter uma visão de uma amplitude maior, né? Porque eu acabei de falar, a visão do reino, você pensar em todos, para que venha chegar um dia também lá. Não importa que caminho chegue, mas o importa é que busque a Deus e que realmente chegam ao reino dos céus, né? E é isso. Muitas das vezes eu falo para um dependente químico que tá, falei, olha, irmão, você veio só buscar aqui sua libertação das drogas, eu vou te dar no pacote uma coisa diferenciada, que é a presença de Deus, que é o Espírito de Deus dentro de você. Uma vez ele estando dentro de você, não existe mais recaída, não existe mais tombo, não existe mais queda. Porque ele vai falar no teu ouvido. Porque tem aquela passagem: conhecereis a verdade e a E a verdade verdade vos libertará. E o mais bacana é um pouquinho mais para frente, a senhora falou João 8,32. E João 8,36 fala assim: ó, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. E ele fala várias vezes verdadeiramente. Por quê? Tem um verdadeiro que por um tempo é verdade para ele, mas lá na frente ele se auto-engana. Por isso que existe a recaída. Mas quando ele entra, acabou, gente. Por que eu estou há 30 anos limpo, longe do crime, da droga, do tráfico? Tenho a oportunidade? Não tem a vozinha que sopra? Não tem o pica-pauzinho do bem e do mal? O tempo todo. Hã? Ele está ali. Mas por que eu não me deixo me levar? Porque há uma voz que é mais forte do que ela. Há um Chamado, né? poder mais forte do que. Há um chamado. Sabe que esses dias eu fui visitar um pastor amigo meu e ele, eu não sabia que eu ia ter oportunidade. Eu fui visitar meu amigo. Eu fui na igreja dele visitar. Eu lá e me deu a palavra. E aí, referente, eu falei das missões. E graças a Deus tocou em várias pessoas que estavam esperando a missão, pedindo a Deus uma oportunidade de sair numa missão. Já agendamos para sábado, vamos visitar uma comunidade terapêutica feminina, que é um trabalho bem complicado. Trabalhar com masculino é difícil, imagina o feminino, né? E não é porque tá a senhora aqui, mas a gente tem que falar a verdade, né? Emotivos, né? Sentimentos. E sabe que a doença afeta isso, né? A doença da dependência química é uma maioria emotiva ao extremo, entendeu? E imagine a mulher, Muita né? ansiedade, né? Que é uma, poxa, ai de nós se fosse a mulher, né, meu amigo? É, de nós. Ai de nós, é por isso que Deus complementou, né? Então, é bênção, gente, mas para isso é obedecer e ouvir a voz do chamado. Na sua visão, o que falta hoje para que mais jovens tenham oportunidade e esperança para o futuro melhor? O que falta? Mais estudo. Eu creio que mais entender as coisas, entendeu? Porque por mais que hoje é o que eu falo, o meio de comunicação é muito grande. As Hoje informações é muito rápida, corte rápido. Você pode ver que nós estamos fazendo, mais que nós estamos fazendo podcast, tem um tempo estipulado, tudo certinho. Mas tem uns cortes rápidos. Aquela palavra que fica marcada que a gente e coloca lá rápido. E hoje é o que pega, né? Por exemplo, hoje a gente publica uma coisa, se for muito demorada, eles não querem. É verdade. Agora, se pegar um pedacinho, eles pegam. Então é isso que eles têm que entender, compreender. Que aquele corte rápido é o que vai fazer ele realmente, entendeu? Assimilar a mensagem que foi passada. E guardar aquilo, porque lá na frente ele vai precisar disso. É o que eu costumo falar para os meninos que estão na clínica e que vão sair. O mundão lá fora tá 1 milhão. Abra teu olho, porque as oportunidades vão ter. E se você não evitar pessoas, lugares e hábitos, você vai cair na mesma cilada de novo. A mesma cilada. Gosto muito de NA e de AA.
Por quê? Porque ele ensina o caminho. Tem tanto, na nossa área cristã, tem a Bíblia terapêutica, inclusive feito pela Sociedade Bíblica do Brasil, muito boa, que tem lá os 12 passos. Faz comparações de pessoas que viveram pela fé e teve êxito, dentro da palavra, sem sair da palavra. Meu Deus. Isso é muito bacana. Que mensagem o senhor deixaria para as famílias que estão enfrentando problema com drogas dentro de casa, como ele já tinha falado? Sim. Na realidade, essas famílias que às vezes não sabem o que fazer, às vezes a pessoa ela tem a consciência, quer, quer sair das drogas, dos vícios, mas às vezes não tem aquelas informações como aquela, sei lá, o que você gostaria Não de tem um falar? 0800, não existe um O 0800. disque sossego. Diz que Você sabe que hoje a gente ajuda, fala, né? diz que ajuda. Só sabe que na Não tem. clínica é o disque sossego, né? Não tem um 0800, É. diz que socorro, diz que ajuda, Mas nem todo né? mundo tem condição de Porque pagar o disque sossego, não né? é um Por recurso, 6 né? meses, um ano, né? Não é E fácil. a gente sabe bem disso, né? Porque a maioria, Mauri, desses trabalhos social, dependente químico, a maioria não paga, é uma ajuda de custo, É ou se não é social. É verdade. Como em uma casa terapêutica, uma casa de apoio, ela vai sobreviver a essa ajuda, porque Verdade. se a família, você que está aí do outro lado, não ajudar, se você tiver um dependente químico, não apoiar ele, tanto na ajuda financeira e o amor, se torna mais difícil. É um junto com o outro, juntamente com os terapêuticos que vai instruir, junto com a oração, os pastores, para uma cura e libertação para ajudar e Eu libertar costumo falar, Crécio, essa dependência. que é a mão de duas vias. É a mão que vem e a mão que vai. Um ajudando o outro. Tem até uma oração que fala assim, ó: eu seguro a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. Olha que bacana. É igual a oração da serenidade. Eu gosto também por causa desse tipo de coisa. Mas o essencial, irmão, é nunca desistir daquele dependente químico, daquela pessoa que está ali. Amém. Se hoje a gente tem visto e a gente tem até mexido com a gente, porque mexe. Por exemplo, eu estava vindo agora, parei no lugar ali para tomar meu café. E eu pedi, né, um cafezinho e uma torta. Aí veio um senhor e falou para mim, ó, tô na rua, passei a noite toda, tô com fome. Por que não dividir o pão? Sim. É o papel do cristão, é obrigação. É que muitos, nessa situação, vai ver esse cidadão e a pessoa da sociedade, vai falar, é vagabundo, o cara tá forte, o cara tá... eu não vou ajudar, é o preconceito. Sim. Não vou ajudar porque ele amanhã vai roubar. Porque a coisa Entendeu? mais fácil, E não é a falar, família dele. hein? Coisa mais fácil é falar, sabe o quê? Não tem. Cresce, também eu não sou a favor da pessoa dar o dinheiro. Não sou a favor. Ai, nem Eu sou a favor de você ir lá comprar alguma coisa, eu. coma, mata a sua fome. Porque se eu der o dinheiro, ele vai pro corote. Ele vai beber, ele vai alguma coisa. Mata a fome do camarada. O que que eu fiz? Na mesma hora, Cresce. Toma, irmão. Entendeu? Coma. Mata a sua fome. Amém? Porque isso, eu jamais ia conseguir comer aquilo, irmão. Se eu sei que eu tenho, Deus me deu condições de ter. Por que não dividir Dividir um um pedaço? Entendeu? E a mesma coisa, muitas das vezes, é a mãe que está passando pelo problema. É a família que está passando pelo problema. Por isso que é bom procurar os grupos de apoio, para saber como se lidar com as situações sem perder o controle. Porque o dependente químico, ele acha que está no controle para usar o tipo de droga. E muitas das vezes a mãe, pelo fato de ter tentado várias vezes, a família por ter tentado, abre mão. Não desista, E não. às vezes não tem informação, Não tem informação. porque é pouco divulgado. Como você disse, são pessoas que não votam, então estão fora da sociedade, né? Sim, entre a E então, por falta de divulgação mesmo, por falta de informação. acaba esses Você viu dependentes. como é essencial o podcast? Discutir, conversar, a mesma coisa, é essencial aquilo ali, ó.
Por mais que seja uma vez por ano, a gente tem que abrir mais vagas, tem que discutir mais, tem que conversar mais, tem que entender mais, para a gente conseguir ajudar mais. Porque quanto mais entendimento a gente tiver e conhecimento, mais pessoas a gente vai Mas chegar lá. teria que também ter cursos, assim, nem que sejam cursos profissionalizantes, para aquelas pessoas que fazem esse trabalho social. Para nós que estamos aí na rua há mais de 20 anos visitando esse morador, que às vezes ele está lá há 14 anos e ele continua lá, ele não quer sair de lá. Você entendeu porque muitas das E às vezes você vezes precisa é dessa necessário a capacitação. capelania urbana? Porque tem capelania urbana. Assim como tem a fúnebre, quando você pede um ente querido, uma pessoa para confortar a família lá. Tem a capelania humanitária, que é para viajar para outros países, África, etc, para fazer todo o trabalho, a gama. Então, é a mesma coisa que tem para saber também nos presídios. Então, tudo tem o seu setor, de acordo com o seu dom. Sim. Porque quem dá é Deus. Com certeza. Agora, o que falta é a gente entender mais sobre isso e avançar com os trabalhos. Glória a Deus. Amori, estamos já chegando no nosso final do nosso podcast. Quero fazer nossos agradecimentos aqui à sua vinda. Deus abençoe. Que agradeço. No final, quero que você deixe um link aí, porque caso alguma família venha entrar em contato conosco, nossas redes sociais, deixe algum link de alguma instituição que possa, um parceiro que possa nos direcionar. Nós temos alguns parceiros, de repente você tem algum parceiro que Sim. possa dar essa atenção. Gratidão por esse momento, né? Esse momento tão importante Abençoado. dessas informações, levar para o público, para as pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui no podcast História que Edifica. Quero agradecer desde já. Mônica, faz o final. Eu também agradeço, pastora Mauri, por essa oportunidade, por essa conversa, esse esclarecimento para muitas famílias que têm aí seus entes queridos aí nessas dependências e precisam de informação e tudo mais. E também agradeço a todos que estiveram aqui conosco, que vão nos assistir. Que Deus abençoe vocês. E antes de finalizar, eu quero que você faça o convite do dia 26. 23. Dia 23, que é o Do dia 23 do 6 às 19 horas, na Câmara Municipal dos Vereadores, Viaduto Jacareí, número 100. Nós vamos fazer lá o dia, né? O dia onde é que a gente vai discutir terceiro Fórum das Comunidades Terapêuticas e Ação Social. Obrigado, Cresce, pela oportunidade. Obrigado toda aí a direção que tem abrido esse espaço para a gente fazer nesse podcast. Glória a Deus, já foi reconhecido pela 5ª vez executiva pelo combate à juventude contra o álcool e droga. Agradecido, né? E vamos estar mais uma vez, né, recebendo esse certificado reconhecido pela ONU, né? Que venha mais pessoas que façam o trabalho social, está conosco para a gente unir forças e ajudar pessoas. Obrigado pelo chamado. Obrigado por estar conosco. Tá? E aguarde o próximo episódio. Deus abençoe. Agora, próximo episódio. Deus abençoe.